Minha mãe morreu sem me contar a verdade. Eu achei que a dor maior fosse perdê-la, mas a carta que encontrei no armário destruiu tudo que eu acreditava sobre a minha família. Fica comigo. Você precisa ouvir isso. Ah, e se inscrever é de graça. Isso me ajuda muito. Foram 3 dias desde o enterro. 3 dias desde que coloquei terra sobre o caixão dela e senti meu corpo inteiro desabar. Eu ainda não conseguia acreditar. Acordava de madrugada esperando ouvir a voz dela me chamando da cozinha, o cheiro de café passando, aquele barulho das chinelas dela arrastando no chão frio. Mas a casa estava em silêncio. Um silêncio que doía nos ossos. Eu voltei para a casa dela no 4º dia, não porque eu queria, mas porque alguém precisava começar a organizar as coisas. Meu irmão mora longe, então sobrou para mim. Abri a porta da frente e o cheiro me acertou em cheio. Aquele perfume dela, misturado com o cheiro de madeira velha e pano guardado. Fechei os olhos. Respirei fundo. E chorei ali mesmo, parada na entrada, segurando a maçaneta como se ela fosse me segurar de volta. A casa parecia menor, mais escura. As cortinas estavam fechadas desde o dia que ela foi internada. Eu abri uma por uma, deixando a luz entrar, e a poeira dançou no ar como se estivesse acordando de um sono pesado. Fui direto para o quarto dela. Eu sabia que esse seria o mais difícil. A cama ainda estava bagunçada, o lençol amarrotado, o travesseiro com a marca da cabeça dela. Eu me sentei na beirada e passei a mão devagar no tecido. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, silenciosa, mas forte. Ela não falava muito sobre o passado, sobre os sentimentos, sobre nada que fosse fundo demais. Eu cresci achando que isso era normal, que mães eram assim, práticas, firmes, um pouco distantes. Mas conforme eu fui crescendo, percebi que tinha algo diferente nela, algo que ela guardava. Um peso que ela carregava sozinha e nunca dividiu comigo. Quantas vezes eu tentei perguntar? Quantas vezes eu sentei do lado dela e disse: "Mãe, me conta alguma coisa de verdade." E ela sempre desviava. Sorria daquele jeito cansado e mudava de assunto. "Não tem nada para contar, filha. Vida de pobre é tudo igual." Mas eu sabia que não era. Eu via nos olhos dela. Tinha algo que ela escondia. Algo que ela nunca quis que eu soubesse. Comecei a abrir as gavetas. Roupas dobradas com cuidado, lenços velhos, bijuterias sem brilho, uma caixinha de remédios. Nada que me surpreendesse. Passei pro armário. Abri as portas devagar, como se estivesse invadindo um lugar sagrado. Ali dentro tinha os vestidos dela, poucos, mas bem cuidados. Alguns casacos de inverno, sapatos enfileirados no chão. E lá no fundo, encostada na parede, uma caixa de sapatos velha, amarrada com barbante. Meu coração bateu mais rápido. Eu não sei explicar por quê. Mas alguma coisa dentro de mim sabia. Sabia que aquela caixa era importante. Peguei ela com cuidado e me sentei no chão, de costas pro armário. Desamarrei o barbante devagar, sentindo as mãos tremerem. Tirei a tampa. Dentro tinha fotos. Fotos que eu nunca tinha visto. Minha mãe jovem, muito jovem, talvez com uns 20 anos. Ela estava sorrindo. Um sorriso que eu não conhecia. Leve, livre. Ao lado dela, um homem. Alto, cabelo escuro, olhar sério. Ele segurava a mão dela. Virei a foto. Atrás, escrito com letra apressada: "Nós dois, 1978. Eu fiz as contas. Minha mãe tinha 19 anos nessa foto. 5 anos antes de eu nascer. Quem era esse homem? Meu pai? Não. Meu pai eu conhecia. Ele era diferente. Mais baixo, mais claro, mais comum. Esse homem da foto tinha algo diferente. Algo intenso. Continuei mexendo na caixa. Mais fotos. Sempre os dois. Numa praça, num banco de madeira, em frente a uma casa que eu não reconhecia.
Eles pareciam felizes, pareciam apaixonados. E então eu vi, no fundo da caixa, dobrado com cuidado, um envelope amarelado. Meu nome estava escrito na frente, com a letra da minha mãe. Para Laura. Quando eu não estiver mais aqui. Minha respiração parou. Eu segurei o envelope nas duas mãos e fiquei assim, imóvel, por não sei quanto tempo. A luz da tarde entrava pela janela e batia no papel, fazendo ele brilhar levemente. Eu sabia que, se eu abrisse aquele envelope, alguma coisa ia mudar. Eu sabia. Mas eu abri mesmo assim. A carta estava escrita à mão, em várias folhas de caderno. A letra tremia em alguns trechos, como se ela tivesse chorado enquanto escrevia. Comecei a ler, e com cada linha, o chão debaixo de mim desaparecia um pouco mais. Minha filha, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí para explicar. E talvez seja melhor assim. Tem coisas que eu nunca tive coragem de te contar. Coisas que eu guardei porque achei que te proteger era mais importante do que te contar a verdade. Mas agora, você merece saber. Você merece saber quem eu fui antes de ser sua mãe e quem você realmente é. Parei de ler. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Quem eu realmente sou? O que isso significava? Voltei os olhos para o papel, mas as palavras ficaram embaçadas. Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu percebesse. Limpei com as costas da mão e continuei. Mas o que vinha a seguir era ainda mais confuso. Ela falava de um nome que eu não conhecia. De uma cidade que ela nunca mencionou. De um erro que ela cometeu. De um segredo que ela carregou sozinha por mais de 40 anos. Fechei a carta. Não consegui continuar. Minha cabeça girava. Eu precisava respirar. Levantei do chão, ainda segurando o envelope, e fui até a janela. Abri ela toda e deixei o ar frio entrar. Olhei para a rua vazia, para as árvores balançando, para o céu que começava a escurecer, e pensei: quem era você, mãe? Quem você realmente era? Voltei para o chão. Peguei a carta de novo. Dessa vez, eu precisava ler até o fim. Não importava o quanto doesse. Não importava o que eu fosse descobrir. Eu precisava saber. A carta continuava assim: Laura, você nasceu no dia mais feliz e mais triste da minha vida. Feliz porque eu segurei você nos meus braços e senti que tinha um motivo para continuar. Triste porque eu sabia que você nunca ia conhecer a verdade. Seu pai, o homem que te criou, é um homem bom. Ele te ama de verdade. Mas ele não é seu pai biológico. E eu nunca contei isso pra ele também. Ele não sabe. Ninguém sabe. Só eu. E agora você. Parei de respirar. Li de novo. E de novo. Meu pai não era meu pai? Como assim? Eu conhecia meu pai a vida inteira. Ele me levava pra escola. Me ensinou a andar de bicicleta. Me abraçava quando eu chorava. Como ele não era meu pai? Continuei lendo, mesmo com as mãos tremendo tanto que eu mal conseguia segurar o papel. Seu pai de verdade se chamava Rafael. Ele foi o amor da minha vida. A gente se conheceu quando eu tinha 18 anos. Eu trabalhava numa loja de tecidos no centro da cidade. Ele entrou um dia procurando um presente para a mãe dele. A gente começou a conversar. E depois disso, a gente não parou mais. Ele era diferente de tudo que eu conhecia. Inteligente, sonhador, intenso. Ele queria mudar o mundo. Queria fazer diferença. E eu, que nunca tinha sonhado com nada além de casar e ter filhos, comecei a sonhar com ele. Virei a página. Minha mão suava fria. A gente ficou junto por quase 2 anos. Escondi dele da minha família porque meu pai nunca ia aceitar. Rafael era de outra cidade. Não tinha dinheiro, não tinha nome. Meu pai queria que eu casasse com alguém conhecido, alguém da igreja, alguém seguro. Mas eu amava o Rafael. Amava de um jeito que eu nem sabia que era possível. A gente fazia planos.
Ele ia terminar os estudos, arrumar um emprego melhor, e a gente ia fugir juntos. Começar de novo em outro lugar, longe de tudo. Longe de todo mundo. Eu mal conseguia processar o que estava lendo. Minha mãe, a mulher que eu conheci, sempre tão séria, sempre tão controlada, tinha amado alguém assim? Tinha feito planos de fugir? Mas então eu engravidei. Foi um acidente. A gente não esperava. Quando eu contei para ele, ele ficou em silêncio por um tempo muito longo. Eu vi o medo nos olhos dele. Mas depois, ele me abraçou e disse que a gente ia dar um jeito, que a gente ia ficar junto, que ele ia cuidar de mim e do bebê. Eu acreditei nele. Eu acreditei de verdade. Parei de ler. Levantei a cabeça. Olhei para o teto. Respirei fundo. Tentei organizar os pensamentos. Minha mãe tinha engravidado de outro homem, desse Rafael. E eu era essa criança. Eu era o resultado desse amor escondido, desse plano que não deu certo. Mas o que aconteceu? Por que ele não ficou? Por que meu pai, o homem que me criou, entrou na história? Voltei a ler, mesmo sentindo o peito apertar. 3 semanas depois que eu contei para ele, Rafael desapareceu. Simplesmente sumiu. Não atendia mais às ligações, não aparecia nos lugares que a gente costumava ir. Eu fui até a pensão onde ele morava. O dono me disse que ele tinha ido embora de madrugada, levado só uma mala. Não deixou recado, não deixou nada. Eu fiquei destruída. Chorei durante dias. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Minha mãe percebeu que tinha algo errado. Ela me pressionou até eu contar. Quando eu disse que estava grávida, ela me bateu. Me chamou de desgraça. Disse que eu tinha destruído a família. As lágrimas escorriam pelo meu rosto agora sem parar. Eu conseguia imaginar minha mãe ali, jovem, sozinha, grávida, abandonada. Ela sempre foi tão forte na minha frente. Mas naquele momento, ela tinha sido só uma menina assustada. Meu pai quis me expulsar de casa. Disse que eu tinha que ir embora, que ele não ia criar filho de vagabundo. Mas minha mãe, mesmo furiosa, não deixou. Ela deu um jeito. Conversou com um rapaz da igreja, um homem bom, viúvo, sem filhos. Disse que eu estava grávida, mas que o pai tinha morrido num acidente. Ela mentiu por mim. E ele aceitou casar comigo. Ele aceitou te criar como filha dele. E foi isso que aconteceu. 3 meses depois, eu casei. 6 meses depois, você nasceu. E todo mundo fingiu acreditar na história que a gente contou. Fechei os olhos. Meu pai, o homem que eu chamava de pai, sabia que eu não era filha dele, ou ele também tinha sido enganado. A carta não deixava claro. Mas uma coisa eu sabia. Minha vida inteira tinha sido construída em cima de uma mentira. Tinha mais algumas linhas na carta. Eu li devagar, cada palavra queimando dentro de mim. Laura, eu sei que isso vai doer. Eu sei que você vai me odiar por ter escondido isso de você. Mas eu fiz o que achei certo. Eu te protegi, te dei uma família, te dei um nome. Um pai que te amou de verdade, mesmo sabendo a verdade. Sim, filha. Ele sempre soube, desde o começo, e ele te amou mesmo assim. Eu nunca procurei o Rafael de novo, nunca tentei achar ele. Eu não queria saber o motivo dele ter ido embora. Não queria saber se ele se arrependeu, se pensou em mim, se pensou em você. Eu só quis seguir em frente, e foi isso que eu fiz. Mas agora você sabe, e se você quiser procurar por ele, eu entendo. Só te peço uma coisa, não me odeie. Eu fiz o melhor que pude. A carta terminava ali, sem assinatura, só uma mancha no papel, como se uma lágrima tivesse caído ali enquanto ela escrevia. Fiquei sentada no chão, segurando aqueles papéis, sentindo meu mundo inteiro desmoronar. Meu pai não era meu pai. Minha mãe tinha escondido isso de mim a vida inteira. E em algum lugar, talvez ainda vivo, talvez morto, existia um homem chamado Rafael.
Um homem que era meu pai de verdade. Um homem que tinha abandonado minha mãe grávida e nunca voltou. Eu não sabia se sentia raiva, tristeza ou apenas um vazio enorme no peito. Olhei para as fotos espalhadas ao meu redor. O rosto dele me olhava de volta. Rafael. Meu pai biológico. Um estranho completo. E então uma pergunta martelou na minha cabeça, mais alta do que todas as outras. Por que ele foi embora? O que aconteceu naquelas 3 semanas? Algo não fazia sentido. Alguém que ama, que faz planos, que promete ficar, não some assim do nada. Não sem motivo. Eu precisava saber mais. Precisava entender. Peguei a caixa de novo e despejei tudo no chão. Fotos, cartões, bilhetes dobrados. Tinha que ter mais alguma coisa ali. Mais alguma pista. E foi quando eu vi. Um pedaço de papel pequeno, amarelado, escondido no fundo da caixa. Abri ele com cuidado. Era um endereço. Escrito com letra diferente. Letra de homem. E embaixo, uma frase. Se um dia você precisar de mim, eu vou estar aqui. R. Fiquei olhando para aquele pedaço de papel por tempo demais. O endereço estava escrito com caneta azul desbotada. Rua das Acácias, 427, São Vicente. Cidade que ficava a 3 horas daqui. Eu nunca tinha ido lá. Minha mãe nunca tinha mencionado essa cidade, mas ele tinha deixado um endereço. Ele tinha dito: se um dia você precisar de mim. Então ele não tinha simplesmente abandonado ela? Ele tinha deixado uma forma de contato? Nada disso fazia sentido. Se ele queria que ela soubesse onde ele estava, por que foi embora? Por que desapareceu daquele jeito? Levantei do chão e fui até a cozinha. Precisava de água, de ar, de alguma coisa que me trouxesse de volta para a realidade. Bebi um copo inteiro de uma vez, deixando a água escorrer pelo canto da boca. Olhei pela janela da cozinha. A noite já tinha chegado. As luzes da rua acenderam sozinhas, uma por uma, iluminando a calçada vazia. Voltei para o quarto. Acendi a luz do teto. Sentei na cama e espalhei tudo o que tinha tirado da caixa. Fotos, bilhetes, esse endereço. Peguei uma das fotos de novo. Minha mãe e Rafael sentados numa praça. Ela estava olhando para ele. E ele olhava para frente, como se estivesse pensando em algo distante. Virei a foto. 1 mês antes de tudo mudar. Antes de tudo mudar. Antes dela engravidar? Antes dele ir embora? Peguei outro bilhete. Letra dele, com certeza. Te amo. Vai dar tudo certo. Confia em mim. Quando ele escreveu isso? Antes de sumir? Depois que ela contou da gravidez? Minha cabeça doía tentando juntar as peças. Tinha um outro papel dobrado. Abri. Era uma espécie de recibo. De uma agência de viagem. Data: março de 1979. 2 meses depois que ele desapareceu. Passagem de ônibus. Destino: São Vicente. Nome: Rafael Mendes Carvalho. Então era esse o nome completo dele. E ele realmente tinha ido para São Vicente. Ele tinha deixado o endereço porque ele foi para lá. Mas por quê? O que tinha nessa cidade? Peguei meu celular. Pesquisei o nome dele. Rafael Mendes Carvalho. Algumas páginas apareceram. Nomes em listas telefônicas antigas, documentos públicos, mas nada recente. Nada que me desse certeza se ele ainda estava vivo. Procurei o endereço no mapa. A rua existia, mas o número 427 aparecia como uma área residencial antiga. Nada mais do que isso. Eu podia ir até lá. Eu podia tentar achar ele. Ou pelo menos achar alguém que conhecesse ele. Mas e se eu descobrisse algo pior? E se ele tivesse simplesmente reconstruído a vida, casado com outra pessoa, tido outros filhos, e nunca mais pensado na minha mãe? Ou em mim? Eu queria realmente saber a verdade. Olhei para a carta de novo. Reli o trecho. Ele sempre soube, desde o começo. E ele te amou mesmo assim. Meu pai, o homem que me criou,
Sabia que eu não era filha dele de sangue. E nunca me tratou diferente. Nunca deixou escapar. Eu tinha passado 38 anos da minha vida achando que ele era meu pai biológico. E ele nunca disse nada. Será que ele sofreu com isso? Será que ele olhava para mim e via o rosto de outro homem? Uma onda de culpa me atingiu. Meu pai tinha morrido 6 anos atrás. Câncer. Foi rápido. Eu me lembro de estar do lado dele no hospital, segurando a mão dele, dizendo que eu amava ele. E ele tinha dito: "Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Laura. Não esquece disso." Na época, achei que era só uma frase bonita. Agora eu entendia. Ele estava me dizendo que eu era filha dele de verdade. Não importava o sangue. Eu era dele. Mas mesmo assim, eu precisava saber. Precisava entender o que tinha acontecido com Rafael, com o homem que tinha me gerado. Por que ele foi embora? O que fez ele sumir assim? E por que, depois de tudo, ele deixou esse endereço para trás? Fui até o criado mudo ao lado da cama da minha mãe. Abri a gaveta de cima. Dentro tinha mais coisas dela. Um rosário, um óculos de leitura, um caderninho de anotações. Peguei o caderno. Abri devagar. Eram anotações aleatórias. Listas de compras, números de telefone, lembretes. Folheei página por página. E então, no meio do caderno, uma página diferente. Ela tinha escrito algo e riscado com força. Mas ainda dava para ler por baixo dos riscos. Forcei a vista. Eu deveria ter ido atrás dele. Eu deveria ter perguntado. Mas eu tive medo. Medo de descobrir que ele não me amava de verdade. Que ele fugiu porque não me queria. Porque não queria ela. Ela. Minha mãe estava falando de mim. Ela não tinha ido atrás de Rafael porque tinha medo de ouvir que ele não me queria. Que ele tinha abandonado as duas. E ela preferiu viver com a dúvida do que com a certeza da rejeição. Fechei o caderno. Meu peito apertava. Quantas noites minha mãe tinha passado acordada pensando nisso? Quantas vezes ela tinha se perguntado se tinha tomado a decisão certa? Se deveria ter lutado mais, procurado mais, exigido respostas? Olhei para a cama dela, para o travesseiro amassado, para o lençol que ainda cheirava a ela, e tomei uma decisão. Eu ia fazer o que ela não fez. Eu ia atrás da verdade. Eu ia até São Vicente. Ia bater na porta desse endereço. E ia descobrir o que realmente aconteceu. Mas antes, eu precisava mexer mais nas coisas dela. Precisava ver se tinha mais alguma coisa escondida. Voltei pro armário. Tirei tudo. Roupas, caixas, sapatos. No fundo, atrás de um monte de cobertores velhos, tinha outra caixa, menor, de papelão. Puxei ela com dificuldade. Abri. Dentro tinha documentos, certidões antigas, carteira de trabalho da minha mãe e um envelope pardo, lacrado. Eu abri. Eram fotos de um bebê recém-nascido. No verso de uma delas estava escrito: Laura, 2 dias. Era eu. Mas tinha outra foto junto. Uma foto de minha mãe no hospital, segurando o bebê. Eu olhei para a foto com atenção, e então eu vi, no canto da imagem, desfocado, um homem, de costas, cabelo escuro, alto. Poderia ser qualquer um, mas alguma coisa dentro de mim soube. Era ele, Rafael. Ele estava lá. Ele tinha ido para o hospital, ele tinha me visto, então ele não tinha sumido completamente. Ele tinha voltado. Pelo menos uma vez, virei a foto. Atrás, com letra diferente, letra de mulher, mas não da minha mãe, estava escrito: Ele veio. Ficou do lado de fora por horas, mas não entrou. Quando seu marido chegou, ele foi embora. M. Quem era M? Uma amiga da minha mãe? Uma enfermeira? Alguém que presenciou aquilo? Minha cabeça girava. Rafael tinha ido para o hospital. Tinha ficado ali, do lado de fora, vendo de longe. Mas não tinha entrado. Não tinha segurado a filha. Por quê? Porque minha mãe já estava casada? Porque ele não tinha direito mais?
Guardei tudo de volta nas caixas. Peguei o endereço, a foto onde ele aparecia desfocado e a carta. Coloquei tudo numa pasta. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite. Eu estava exausta, mas sabia que não ia conseguir dormir. Sentei na cama da minha mãe de novo. Deitei de lado, abraçando o travesseiro dela. Fechei os olhos. E pela primeira vez desde que ela morreu, eu não chorei por ela. Eu chorei por mim. Pela menina que eu fui, que cresceu sem saber de nada. Pela mulher que eu era agora, tentando juntar os pedaços de uma história que nunca foi contada. No dia seguinte, eu ia pegar a estrada. Ia até São Vicente. Ia bater naquela porta. E ia exigir respostas. Mesmo que doesse. Mesmo que destruísse tudo que eu ainda acreditava. Porque eu precisava saber. Precisava olhar nos olhos do homem que tinha me gerado e perguntar: por que você foi embora? Mas antes de dormir, uma última coisa. Peguei meu celular e pesquisei de novo. Dessa vez, o nome completo. Rafael Mendes Carvalho São Vicente. E um resultado apareceu. Uma notícia antiga de jornal. De 1985. O título dizia: Homem morre em acidente de trabalho em construção civil. Abri a notícia. Li o nome completo. Rafael Mendes Carvalho. 32 anos. Faleceu em decorrência de queda de andaime. Soltei o celular. Ele estava morto. Meu pai biológico estava morto. Morreu 6 anos depois que eu nasci. Nunca mais poderia me dar respostas. Nunca mais poderia me explicar nada. E agora, o que eu fazia? Como eu descobria a verdade se a única pessoa que podia me contar já não existia mais? Mas espera. A notícia dizia que ele deixou esposa e um filho. Esposa? Ele tinha casado? Tinha tido outro filho? Então ele realmente tinha reconstruído a vida. Tinha esquecido minha mãe. Tinha esquecido de mim. Ou não. Eu não dormi naquela noite. A carta da minha mãe ficou sobre a mesinha ao lado da cama, como se respirasse junto comigo, como se tivesse um peso próprio, maior do que o papel podia carregar. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via o nome dele. Rafael Silva. E o pior, via o meu rosto no rosto dele. Levantei às 6 da manhã com a sensação de que algo me puxava para fora de casa. Fiz café no piloto automático, mas não consegui tomar mais que 2 goles. A cozinha parecia menor, como se a própria casa tivesse se contraído em torno daquele segredo. Cada lembrança da minha mãe, o pano de prato bordado, a xícara de louça com a asa quebrada, o arranjo de flores secas, agora tinha outra cor, outro significado. Como se tudo sempre estivesse tentando me contar uma história que eu não soube ler. Sentei na mesa com a carta aberta mais uma vez. Li devagar, sublinhando trechos mentalmente. Eu tentei protegê-la. Eu não tinha escolha. Se um dia você souber, me perdoe. A palavra perdoe me atravessava como faca. Perdoar o quê? Perdoá-la por me amar? Por ter tido medo? Ou por ter me escondido de um homem que podia ter mudado o meu destino inteiro? Eu precisava ver o rosto dele de verdade. Não só aquela fotografia amarelada que ela guardou por décadas. Peguei o recorte do jornal e coloquei em cima da mesa. A matéria falava sobre um acidente de carro em 1985, no interior. O texto era curto, frio, impessoal. A foto era granulada, mas mostrava um homem de olhar sério, que parecia carregar um mundo inteiro nas sobrancelhas levemente franzidas. E parecia comigo, assustadoramente comigo. Passei o dedo pelo contorno do rosto dele, como se isso pudesse revelar algo além do que estava ali, e senti meu estômago revirar. Um desconhecido que talvez fosse meu pai. Um homem que morreu jovem, antes de saber da minha existência. Ou sabendo, e tendo escolhido não fazer parte dela. Eu precisava saber quem ele era. Precisava entender o que minha mãe viveu antes de mim. Comecei por onde parecia mais lógico,
o endereço escrito a lápis no bilhete dobrado dentro da caixa. Rua Castanhal, número 112. Eu peguei o celular, abri o mapa digital e digitei o endereço. Fica a 40 minutos dali. Uma rua antiga, bairro simples, perto de uma praça. Meu coração acelerou. Alguma coisa naquela escrita tremida parecia pedir: vá. Peguei as chaves, a carta, a foto e o bilhete. Coloquei tudo dentro da bolsa. Antes de sair, virei para a casa, como quem pede permissão para atravessar uma fronteira invisível. Minha mãe não estava ali, mas eu senti, eu juro que senti, como se ela me observasse da porta da sala, segurando o avental, com aquele olhar que dizia tudo sem dizer nada. O caminho até o endereço passou rápido e devagar ao mesmo tempo. Eu dirigia como quem atravessa um sonho ruim, consciente, mas desconectada. Ficava repetindo mentalmente: e se ele realmente for meu pai? E se houver alguém lá? E se eu não gostar do que encontrar? Quando virei na rua Castanhal, senti um frio nas costas. Era uma rua estreita, com casas antigas, todas com pequenas varandas e portões baixos. Um cachorro latiu ao longe, e um grupo de crianças passou correndo, rindo, completamente alheias ao peso que eu carregava. Parecia um lugar onde o tempo parou. O número 112 era uma casa amarela, com pintura descascada e um jardim pequeno cheio de plantas que cresciam sem muita ordem. Havia roupas no varal, um par de sandálias masculinas na soleira da porta. E silêncio. Silêncio profundo, de casa que guarda a história. Estacionei o carro e fiquei alguns minutos só olhando. Sentia minhas mãos suarem. E se alguém abrisse a porta? O que eu diria? Oi, eu sou a filha de um homem que talvez vocês tenham conhecido há 40 anos? Respirei fundo e desci do carro. Cada passo em direção ao portão parecia ecoar dentro do meu peito. Toquei a campainha e senti minhas pernas tremerem. Nada. Toquei de novo. Dessa vez, ouvi passos lentos vindo pelo corredor. A porta rangiu, abrindo devagar. E uma mulher de meia idade, cabelos presos num coque frouxo, me olhou com expressão confusa. Ela parecia cansada, como se carregasse dias e dias sem descanso. Posso ajudar? Ela perguntou. Minha voz quase não saiu. Desculpe aparecer assim. Estou procurando informações sobre um homem. Um homem que morou aqui há muitos anos. O nome dele era Rafael Silva. A expressão dela mudou. Não foi surpresa. Foi algo mais profundo. Reconhecimento. Dor. Como se aquele nome fosse um fantasma que ela tentava não tocar. Ela abriu a porta um pouco mais. Entra, filha. Acho que você precisa ouvir algumas coisas. Meu coração quase parou. A história da minha mãe estava só começando. A casa tinha cheiro de café requentado e alguma coisa antiga. Talvez livros guardados por tempo demais. A mulher me guiou até a sala, onde um sofá florido, claramente antigo, ocupava quase todo o espaço. Ela me ofereceu água, mas minhas mãos tremiam tanto que preferi recusar. Você disse Rafael Silva. Ela repetiu, como quem testa o próprio ouvido. Faz muitos anos que não ouço esse nome. Eu engoli seco. Ele morou aqui? Ela respirou fundo antes de responder, como se precisasse atravessar um rio inteiro de lembranças. Morou sim. Seus olhos se encheram de alguma coisa que eu não consegui decifrar. Rafael era meu irmão. Meu coração errou um compasso. Irmã. Aquela mulher era irmã dele. O que significava que, se tudo o que eu suspeitava fosse verdade, ela também era minha família. Eu não sei por onde começar, confessei. A minha mãe, ela faleceu há pouco tempo e deixou uma carta. Uma carta com informações sobre ele. Entreguei a foto e o bilhete, minhas mãos se recusando a ficar firmes. Ela pegou os papéis com delicadeza,
como se segurasse relíquias sagradas. Assim que viu a foto, seus olhos marejaram de imediato. Essa foto, ela sussurrou. Ele tirou isso pouco antes de morrer. A senhora sabe quem é a mulher na foto? Perguntei. Ela me estudou por um momento, como se procurasse minha verdade atrás do meu rosto. Depois assentiu lentamente. Sei, é a Lúcia. O nome me acertou como um soco. Lúcia? Sim. Ela suspirou, sentando-se devagar. Lúcia e Rafael, eles eram apaixonados. Mas não podiam ficar juntos. Eu me inclinei para a frente, sentindo meu estômago apertar. Minha mãe era a Lúcia? Perguntei num sussurro. A mulher me encarou de um jeito triste, como se desejasse que a resposta fosse mais simples. Não, filha. A sua mãe era a Ana. Meu peito se abriu e fechou rápido demais. Eu senti minhas mãos formigarem. A carta dizia que eles se conheceram num período difícil, que ela engravidou. Minha voz falhou. E que ele não pôde assumir. Os olhos da mulher brilharam de compreensão. Então era isso. Ela levou a mão à boca. Era isso que a Ana carregava. Houve um momento de silêncio, denso, pesado. Depois, ela se levantou e foi até uma estante, vasculhou algumas caixas, abriu uma gaveta e finalmente retornou com um envelope grande, pardo, fechado por um elástico. Eu guardei isso por quase 40 anos. Ela pousou o envelope diante de mim. Nunca soube para quem entregar. Agora eu sei. Minhas mãos estavam frias quando toquei o papel. Era mais pesado do que eu esperava. Como se o passado tivesse peso físico. O que tem aqui? Perguntei. Ela se sentou novamente e respirou fundo. A história dele. Seu olhar se perdeu por um instante. A história que ninguém nunca quis contar. Abri o envelope. Dentro havia várias fotos antigas, recortes de jornal, cartas dobradas tantas vezes que parecia que iam rasgar, e um caderno fino, de capa azul desbotada. Peguei o caderno. Minhas mãos tremiam como as de alguém prestes a abrir uma porta pela primeira vez. Quando virei a primeira página, reconheci a letra de homem. Firme, inclinada, apressada. Era um diário. O diário de Rafael. A irmã continuou. Ele escrevia muito, especialmente quando estava confuso ou apaixonado. Meu coração bateu forte demais quando passei as páginas. Havia datas, locais, pequenas descrições. E então, uma frase destacada num parágrafo. Hoje conheci alguém que não deveria, mas que por algum motivo o mundo colocou no meu caminho. Meu corpo inteiro arrepiou. Era sobre a minha mãe? Perguntei. Era. Ela assentiu. Rafael e Ana, eles se amavam, mas não podiam viver esse amor. Eu precisava entender. Por quê? A irmã respirou fundo, recolhendo coragem. Porque quando ele conheceu sua mãe, ele já era casado, e tudo dentro de mim desmoronou de uma vez. Eu senti a sala girar. O ar pareceu desaparecer por um instante, como se alguém tivesse apagado todas as luzes ao mesmo tempo. Casado. Rafael era casado. E minha mãe? Minha mãe sabia disso. Ela nunca me disse nada. Murmurei, mais para mim mesma do que para a mulher à minha frente. Ela nunca falou sobre ninguém. A irmã de Rafael observou meu desespero com uma mistura de compreensão e culpa. Ana era uma mulher boa, ela disse suavemente, mas era jovem. E Rafael sempre foi cheio de conflitos. Ele amava a esposa, amava a família, mas também amava a sua mãe. E eu? Minha voz vacilou. Ele sabia que eu existia? A mulher hesitou, e a hesitação foi por si só uma resposta dolorosa. No começo não. Ela explicou. Ana não contou.
Ela sumiu antes de ele descobrir. E quando ela finalmente quis voltar, Rafael já tinha começado a adoecer. Eu abri a carta da minha mãe com as mãos trêmulas. As frases dela ecoavam como farpas na minha mente. Eu não podia arruinar a vida dele. Eu tentei proteger você, mas também tentei proteger a mim mesma. Eu fiz o que achei certo. A irmã se levantou e buscou outro envelope menor. Tem algo mais que você precisa ver. De dentro do envelope, ela tirou uma foto. Uma foto que fez meu coração parar. Era a mesma mulher da foto que eu já tinha visto, mas agora em outra pose, sorrindo, com um menino pequeno no colo. O menino parecia ter uns 4 anos. A legenda atrás dizia: Mariana e Tiago, 1984. Mariana, a esposa. Tiago, o filho. O meio-irmão que eu nunca soube que existia. Uma onda de calor subiu pelo meu corpo, seguida de uma sensação de frio absoluto. Eles ainda moram aqui? Perguntei. A mulher respirou fundo, suas mãos apertadas nos joelhos. Mariana... Não. Ela morreu alguns anos depois do Rafael. Seus olhos suavizaram. Tiago, sim. Ele voltou para cá depois de adulto. Mora na mesma casa desde então. Eu levei a mão à boca. Tiago. Uma parte do meu sangue estava vivendo a poucos metros dali durante toda a minha vida. E eu nunca soube. Você quer conhecê-lo? Ela perguntou com cautela. Eu fiquei imóvel. Conhecer meu meio-irmão? Um homem que talvez soubesse de mim. Ou talvez não. Eu encostei as mãos na mesa para não cair. Eu não sei. Minha voz falhou. E se ele não acreditar? E se ele me rejeitar? E se ele me culpar por alguma coisa? A mulher veio até mim, segurou minhas mãos com uma delicadeza inesperada. Filha, você não tem culpa de nada. De nada. Você é só a parte bonita de uma história muito triste. Meus olhos encheram de lágrimas. Ela continuou. Tiago não é mau. Ele é reservado, silencioso. Mas não é mau. Só... perdeu demais. Assim como a sua mãe perdeu. Eu puxei o ar com dificuldade. Ele sabe que Rafael... teve outra filha? Ela fechou os olhos. Eu não posso responder por ele. Mas... eu acho que está na hora de você descobrir. Ela se levantou devagar e foi até a janela. Ele costuma voltar do trabalho por volta das 6. Se quiser, podemos esperar no jardim. Agora? Perguntei, assustada. Agora. Ela sorriu triste. O passado não espera. Senti meu corpo inteiro estremecer. Eu ia conhecer meu irmão. Ou ia descobrir que ele nunca quis me conhecer. E enquanto eu caminhava até a varanda com aquela mulher que carregava tantas respostas, senti algo novo dentro de mim. Um medo profundo, mas também uma esperança que eu nunca tinha sentido antes. O tipo de esperança que só nasce quando uma vida inteira começa a fazer sentido. ATO 3. Bloco 1. Meta. 6.500 caracteres, sem espaços. O relógio marcava quase 6 da tarde quando nos sentamos no pequeno jardim da frente. O sol já começava a descer atrás das casas antigas, deixando tudo num tom dourado e melancólico. Eu mal conseguia manter as mãos quietas. A irmã do Rafael, cujo nome eu ainda nem tivera coragem de perguntar, parecia perceber cada tremor meu, cada suspiro preso na garganta. Ele sempre voltava a essa hora, ela disse, olhando para o portão como se esperasse que o passado surgisse caminhando. Tiago não gosta de atrasos. Herdou isso do pai. Eu não sabia o que responder. A palavra pai parecia grande demais, pesada demais, perigosa demais para ser dita daquela forma tão simples. Rafael não era meu pai, eu repetia mentalmente, tentando me proteger de uma verdade que insistia em bater na porta. Ele era uma possibilidade. Uma linha de sangue que talvez corresse ao lado da minha. Mas eu ainda não tinha coragem de reconhecer nada disso.
A irmã dele continuou. Ele é um bom homem, apesar de tudo. Perdeu mais do que qualquer criança deveria perder. Perdeu a mãe, perdeu o pai, depois perdeu a esperança. Ela suspirou. Talvez você não esteja pronta para ver isso, mas ele merece a chance de saber a verdade. E eu, pensei, eu mereço o impacto que isso vai causar na minha vida? Observei a rua silenciosa. Cada carro que passava fazia meu coração acelerar. A cada barulho de portão, eu prendia a respiração. Quando um cachorro latiu ao longe, minhas mãos se fecharam no tecido da minha calça. Eu estava prestes a conhecer alguém que existia desde antes de mim. Alguém que talvez tivesse crescido ouvindo histórias sobre um pai bom, honesto, amoroso, enquanto eu cresci ouvindo silêncio. Cresci acreditando que meu pai tinha sido apenas um erro do passado. Um homem qualquer. Alguém que minha mãe preferiu apagar ao invés de explicar. Mas agora eu tinha um nome, um rosto, um diário. Uma história inteira costurada por fios que eu nunca soube que me pertenciam. A irmã percebeu meu olhar perdido. Filha, não tente prever o que vai acontecer. Sua voz era firme, quase materna. Quando a verdade chega, ela vem do jeito que tem que vir. Nem antes, nem depois. Eu queria acreditar nisso, mas tudo dentro de mim tremia. E então, ouvimos passos. Passos firmes, arrastando levemente o cascalho da calçada. Meu coração pareceu parar por um instante. Era um som simples, cotidiano. Mas para mim, parecia o anúncio de uma vida nova. Ou de uma ruína completa. Ele apareceu no portão, carregando uma mochila preta e com um semblante sério demais para a idade que aparentava ter. 30 e poucos anos. O mesmo corte de queixo que eu tinha. O mesmo desenho de sobrancelha. O mesmo jeito de apertar os olhos quando observa algo com dúvida. Meu estômago afundou. Tiago. A irmã se levantou e sorriu para ele. Oi, filho. Ele respondeu com um aceno curto e só então me viu. Seu olhar se estreitou imediatamente, não de agressividade, mas de alerta. Ele pousou os olhos em mim, como quem tenta montar um quebra-cabeça, sem saber por onde começar. Quem é ela? Ele perguntou sem rodeios. A irmã respirou fundo. É uma pessoa que veio saber sobre o seu pai. A palavra pai pareceu bater no peito dele com força. Tiago recuou meio passo. Sobre meu pai? Ele me encarou novamente. Por quê? Eu tentei dizer alguma coisa, mas minha voz falhou. Meu coração parecia preso em algum lugar profundo, lutando para encontrar espaço no meu corpo. Eu tentei. Eu encontrei uma carta, da minha mãe. Ela guardou coisas sobre o Rafael. O nome dele saiu trêmulo, como se fosse proibido. Os olhos de Tiago mudaram imediatamente. Ficaram duros, fechados, como se eu tivesse cruzado uma fronteira invisível. Minha mãe morreu sem explicações, continuei. E eu estou tentando entender a verdade. Sobre ela. Sobre ele. Sobre tudo. A irmã dele colocou a mão no braço dele, tentando suavizar o impacto. Tiago, ela tem o direito de saber. Ele a olhou com uma mistura de revolta e fragilidade. Direito? Sussurrou. E eu? Eu tenho? Depois de tudo o que fizeram? Eu senti um arrepio percorrer meu corpo. Havia dor ali. Dor antiga. Dor que não tinha nada a ver comigo e, ao mesmo tempo, tinha tudo. O que você quer exatamente? Ele perguntou, agora para mim, tenso, defensivo. Eu respirei fundo. Precisava dizer a verdade, ou nada daquilo faria sentido. Eu quero saber quem eu sou, respondi. E para isso, eu preciso saber quem ele foi. Houve silêncio. Um silêncio que pareceu esticar o tempo, partir o ar em duas metades.
Tiago desviou o olhar por um instante, como se lutasse contra algo dentro dele. Depois voltou a me encarar, dessa vez com menos dureza, mas ainda com muita cautela. Se você está procurando um herói, não vai encontrar aqui. Eu não estou procurando um herói, respondi. Só a verdade. Ele fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Quando abriu novamente, havia algo novo ali. Não aceitação, não confiança, mas disposição, uma pequena fresta. Então entra, ele finalmente disse, abrindo o portão. Mas se prepare, a história que você quer não é bonita. E naquele instante, eu soube. E a parte mais difícil estava só começando. Quando entrei na casa de Tiago, senti imediatamente que aquele espaço era um tipo de museu. Não de objetos, mas de ausências. O chão de madeira rangia como se estivesse cansado de guardar tanta história. As paredes tinham poucas fotos, e as que estavam ali não mostravam sorrisos, apenas rostos sérios demais para momentos felizes. Eu reconheci Rafael em uma delas. Estava segurando Tiago ainda criança, mas os olhos pareciam longe, distantes de tudo, inclusive dele mesmo. Tiago jogou a mochila num canto e cruzou os braços. Ele não parecia confortável com a minha presença, mas também não me expulsou. Era como se ele estivesse dividido entre a desconfiança e uma necessidade involuntária de saber até onde aquela história ia. Senta, disse finalmente, apontando para o sofá. A irmã dele se sentou numa poltrona próxima, observando tudo com aquela dor silenciosa de quem sabe que o passado está prestes a ser reaberto. Eu sentei devagar, com as mãos apoiadas nos joelhos para não tremer. Antes de qualquer coisa, Tiago começou. Eu quero saber por que agora. Por que você decidiu vir atrás disso agora? Eu respirei fundo. Minha mãe, ela faleceu recentemente. A frase ainda arranhava minha garganta. E na casa dela eu encontrei uma carta. Uma carta que ela escreveu para mim, guardada por décadas. Tiago me observou sem piscar. E nessa carta, continuei, ela fala de um homem chamado Rafael. Fala do amor deles, da situação complicada. E fala que eu não deveria julgá-lo pelo que aconteceu. A irmã dele levou a mão ao peito, como se o nome da minha mãe ainda tivesse peso sobre ela. Tiago ficou alguns segundos em silêncio, absorvendo cada palavra. Depois se virou para a irmã. Você sabia disso? Ela hesitou, e isso já foi uma resposta. Eu suspeitava. Ela olhou para mim com compaixão. Sua mãe, ela era uma boa mulher. Rafael falava dela com leveza, coisa rara nele. Uma fisgada passou pelo meu peito. Ele falou sobre ela? Perguntei, minha voz quase quebrando. Falou, sim, a irmã respondeu. Não em detalhes, mas dava para ver. Aquilo mudou ele. Tiago passou a mão pelo rosto, frustrado. Mudou, mas não o suficiente, ele murmurou. Ele continuou aqui. Continuou preso. Continuou doente. Eu engoli seco. Minha mãe disse que ele começou a adoecer quando ela quis voltar. A irmã assentiu, devagar. Rafael tinha problemas no coração. Uma condição que ninguém sabia ao certo de onde vinha. Quando a esposa dele morreu, ele desabou. E quando sua mãe sumiu, ele nunca mais foi o mesmo. O silêncio que tomou conta da sala parecia ter peso físico. Tiago finalmente voltou a me encarar. Olha, eu não sei o que você quer encontrar aqui, mas se veio atrás de respostas, eu vou te dar as que eu tenho. Ele apontou para uma caixa de madeira ao lado da estante. Está tudo ali. As coisas do meu pai. As que eu consegui guardar. A caixa parecia pequena demais para conter uma vida inteira. Mas quando ele a abriu, meus olhos se arregalaram. Dentro havia um maço de cartas amareladas mais recortes de jornal.
Um relógio de bolso, 2 fotos dobradas no meio, um envelope grosso, selado e um caderno azul, idêntico ao diário que a irmã dele me entregou. Tiago tirou o envelope e o colocou sobre a mesa. Isso é para você, ele disse. Senti meu estômago cair. Para mim? Sim. Ele cruzou os braços novamente. Meu pai deixou isso para alguém. Nunca disse para quem. Agora faz sentido. Minhas mãos tremeram quando toquei o envelope. Ele estava lacrado com uma fita adesiva antiga, amarelada pelo tempo. O papel parecia frágil, como se fosse se desfazer ao menor movimento brusco. Olhei para ele. Você nunca abriu? Não. A resposta foi firme. Se meu pai tivesse algo para me dizer, ele teria dito enquanto estava vivo. Seja lá o que está aí dentro. Não é para mim. A irmã dele pousou a mão no ombro dele, com carinho. Às vezes, Tiago, não é sobre quem merecia. É sobre quem precisava. Ele desviou o olhar, mas não retrucou. Meu coração batia tão rápido que eu sentia a pulsação nas pontas dos dedos. Com cuidado, puxei a fita. Ela se desprendeu com um estalo quase doloroso. Dentro havia uma carta. Outra carta. Mas esta escrita com a letra firme e inclinada de Rafael. Eu prendi a respiração antes de ler a primeira linha. Se esta carta chegou às suas mãos, é porque Ana tomou a decisão certa. Senti o chão sumir. Tiago se endireitou no sofá, atento, mas sem invadir. A irmã colocou as mãos no colo, cruzadas, como se estivesse se preparando para ouvir algo que também lhe dizia respeito. Continuei a leitura, tentando manter a voz firme. Eu nunca fui o homem que ela merecia. E nunca teria sido o pai que você merecia. Meus olhos arderam. Mas eu amei vocês duas, mesmo sem poder. A palavra amei pareceu ecoar na sala inteira. Tiago fechou os olhos com força. Continuei. Se um dia você procurar por mim, quero que saiba que não houve um dia sequer em que eu não pensei na possibilidade de você existir. E mesmo não sabendo, eu desejei seu bem. A carta tremia nas minhas mãos. Não culpe sua mãe. Ela salvou você. Salvou a mim. Salvou todos nós. Senti uma lágrima quente descer pelo meu rosto. Quando terminei a carta, não havia som algum na sala. Nem respiração pesada. Nem choro contido. Apenas silêncio. Silêncio cheio de significado, de memórias, de tudo que foi e nunca pôde ser. Tiago limpou a garganta. Ele escreveu isso? Perguntou, incrédulo. Eu apenas assenti. Ele olhou para a carta, depois para mim, e pela primeira vez, seus olhos não tinham dureza. Tinha dor, mas também reconhecimento. Então é verdade, ele sussurrou. Você é parte dele. E eu senti meu coração finalmente admitir aquilo que eu vinha tentando negar desde o início. Sim, eu era parte dele. E aquela descoberta estava prestes a mudar tudo novamente. Quando terminei de ler a carta, senti como se meu corpo não fosse mais meu. Era uma sensação estranha. Como se eu estivesse me vendo de fora, assistindo a uma versão de mim que segurava um pedaço da própria história, finalmente revelado depois de 40 anos de silêncio. Tiago ficou parado ali, diante de mim, tão imóvel que parecia uma estátua. Mas os olhos dele estavam em guerra. Uma guerra antiga, que talvez começasse muito antes de eu nascer. Ele nunca disse nada disso, ele murmurou, quase sem voz. Nunca. A irmã colocou uma mão no ombro dele, mas ele não reagiu. Estava quebrado. Não de um jeito destrutivo, mas de um jeito profundo. Um jeito que só aparece quando verdades enterradas há anos são finalmente escavadas. Eu dobrei a carta com cuidado, como se minha vida dependesse de não rasgar nenhuma palavra. Depois a coloquei sobre a mesa, entre nós. Como um acordo silencioso,
Aqui está o que sobrou dele. Aqui está o que ele nunca conseguiu dizer em vida. Tiago. Tentei, mas minha voz falhou. Eu não sabia como me aproximar, como tocar uma ferida que não era minha, como entrar numa dor que não me pertence, mas que me envolve mesmo assim. Ele respirou fundo, apoiou as mãos nos joelhos e finalmente ergueu o olhar para mim. Você não tem ideia do que esse homem fez com a nossa vida. Engoli seco. Não, respondi com sinceridade. Não tenho, mas quero entender. Ele respirou de novo, agora mais pesado. Quando eu era criança, meu pai vivia cansado, ausente. Ele dizia que era por causa do trabalho. Minha mãe... Sua voz tremeu. Minha mãe acreditava. Eu acreditava. Mas depois ela começou a suspeitar. Ele voltava com o olhar perdido, como se tivesse deixado parte dele em outro lugar. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia para onde aquela história ia, mas ouvir da boca dele era como reviver a dor de duas famílias ao mesmo tempo. E então minha mãe morreu. Ele continuou, olhando para o chão. De repente, sem explicação, eu tinha 5 anos, e o meu pai desmoronou. Ele tentava ser forte, mas estava sempre ausente. Era como se... Ele engoliu o choro. Como se ele tivesse perdido alguém 2 vezes. A irmã completou. Ele perdeu sua mãe e perdeu a sua mãe. Tudo ao mesmo tempo. Eu senti minhas pernas ficarem fracas. Não era só sobre mim. Nunca tinha sido. Era uma teia inteira de perdas, escolhas, culpa e amor proibido. Ele tentou seguir, Tiago disse. Tentou se dedicar a mim. Mas às vezes eu acordava de madrugada e via ele sentado na sala, segurando uma caixa. A mesma caixa que você viu hoje. Ele fez um gesto em direção à mesa. Ele chorava como quem carrega um segredo pesado demais para caber dentro do corpo. Aquela imagem me perfurou. Rafael sozinho no escuro, chorando por um amor impossível. Por uma filha que talvez nunca conhecesse. Por uma mulher que tinha ido embora para salvar todos eles. A irmã respirou fundo. Seu pai não era mau, mas era fraco. Fraco com os sentimentos. Fraco com as escolhas. Forte só na dor. Tiago passou as mãos pelo rosto, esfregando as têmporas. Eu cresci achando que meu pai não me amava. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas agora eu vejo que ele estava tentando me amar com o pouco que restava dele. Fiquei em silêncio. Não havia resposta simples para aquilo. Eu não podia devolver nada do que ele perdeu. E ele não podia devolver nada do que eu perdi. Quando ele morreu, Tiago continuou, eu achei o envelope. Esse envelope. Ele apontou para a carta que eu segurava. Pensei que fosse para mim, mas não consegui abrir. Não tive coragem. Por quê? Perguntei, com a voz suave. Ele me olhou como quem tenta explicar uma dor que não tem nome. Porque eu tinha medo de descobrir que ele tinha amado alguém mais do que amou a mim. Aquela frase me atravessou profundamente. Eu senti a dor daquela criança, da criança que ele foi, se juntando à minha, 2 histórias paralelas nascidas da mesma decisão. Tiago, falei num sussurro, eu não vim tirar nada de você. Eu sei. Ele disse rápido demais, como se tentasse acreditar. Só não sei o que fazer com tudo isso. A irmã dele enxugou uma lágrima discreta. Talvez vocês 2 precisem falar sobre ele, juntos. Houve um silêncio longo, e então Tiago finalmente me encarou com sinceridade, sem máscaras, sem defesa. Você quer saber quem ele realmente foi? Perguntou. Eu assenti. Ele respirou fundo e se levantou, andando até uma porta do corredor. Então vem comigo. Ele abriu a porta devagar. Vou te mostrar o quarto dele.
do jeito que ficou no dia em que ele morreu. Meu coração disparou. A irmã da porta da cozinha nos observou ir, com um olhar que dizia que aquele momento era maior do que nós dois. Eu segui Tiago pelo corredor estreito, iluminado por uma luz fraca. O chão rangia sob nossos passos. Quando ele abriu a porta, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. O quarto era pequeno, mas tinha presença. A cama arrumada, o rádio antigo na mesa, o casaco pendurado atrás da porta. E sobre a escrivaninha, fotos. Muitas fotos. Algumas eu já tinha visto, outras não. Mas uma, em especial, me arrancou o ar. Era uma foto da minha mãe, mais jovem, mais leve, com um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Um sorriso que ela nunca usou comigo. Tiago a viu também. Ele guardou isso até o último dia. Eu senti uma lágrima quente cair no canto da minha boca. Ele amava ela, sussurrei. Amava, ele confirmou. E acho que, do jeito torto dele, ele amava você também. Eu fechei os olhos. A verdade, tão esperada, tão temida, finalmente estava ali, inteira, crua. Inescapável. Eu senti meu mundo mudar. Senti quem eu era se rearrumar. Senti minhas pernas fraquejarem. E naquele quarto silencioso, cheio de memórias de um homem que eu nunca conheci, mas que fazia parte de mim, eu finalmente entendi. A história da minha mãe nunca foi sobre abandono. Foi sobre amor. O tipo de amor que às vezes destrói para proteger. E eu estava pronta para a última virada. Saí do quarto do Rafael com a sensação de que tinha atravessado uma porta invisível. O ar parecia mais pesado, como se eu tivesse respirado histórias que não eram minhas, mas que de algum jeito sempre pertenceram a mim. Tiago caminhava alguns passos à frente, silencioso, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, eu percebi que o silêncio dele não era frieza, era proteção, era medo, era cansaço. Quando chegamos à sala, a irmã dele nos observava como quem espera o desfecho de algo que começou muito antes de qualquer um ali. Ela me ofereceu um copo d'água, e eu aceitei. Minhas mãos tremiam mais do que eu conseguia admitir. Você está bem? Ela perguntou com uma gentileza que me lembrou a minha mãe. Eu respirei fundo. Não sei, mas acho que estou inteira. Pela primeira vez em muito tempo. Ela sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. A verdade tem disso. Machuca, mas também libera. Me sentei no sofá e olhei ao redor da sala de Tiago. Percebi pequenas coisas que antes tinham passado despercebidas. Um porta-retratos virado para baixo, um livro aberto na mesa, marcas de copo no braço da poltrona. Sinais de uma vida que ele vivia meio no automático, sem saber que uma peça inteira do passado estava enterrada a poucos quilômetros dali. Tiago sentou na outra ponta do sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas menos defensiva do que antes. Eu preciso te pedir desculpas, ele disse, olhando para as próprias mãos. Quando você chegou, eu fiquei com raiva, não de você, mas de tudo que eu nunca entendi. Eu balancei a cabeça. Não precisa se desculpar. Eu também teria ficado na defensiva. Ele soltou um riso curto, quase sem humor. Cresci tentando entender meu pai, tentando preencher buracos com histórias que eu inventava para não me sentir sozinho. E agora, chega você. Com respostas que ninguém teve coragem de me dar. Aquela frase me atingiu com força. Eu não trouxe só perguntas. Trouxe respostas que ele esperou por uma vida inteira. Tiago, comecei. Eu não vim aqui para tirar nada de você. Eu só queria entender minha mãe. E entender a mim mesma. Mas se no caminho, isso significar dar alguma peça do quebra-cabeça que faltou para você, então talvez tudo isso faça sentido. Ele ergueu os olhos. Havia algo novo ali.
Algo que não existia no início da tarde. Reconhecimento. Vínculo. Sangue. Eu quero tentar, ele disse. Não sei como isso funciona. Não sei se existe uma forma certa. Mas, se você quiser, a gente pode tentar. Meu peito se apertou. Eu quero. A irmã dele enxugou discretamente uma lágrima. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Mas era um silêncio diferente do de antes. Um silêncio que não dividia, unia. Depois de alguns minutos, Tiago apontou para o diário azul ainda sobre a mesa. Você vai levar isso, né? Eu passei a mão na capa, sentindo a textura gasta pelo tempo. Vou. É tudo o que eu tenho do meu pai. A palavra saiu sem que eu planejasse. Pai. Eu a ouvi no ar, pesada e leve ao mesmo tempo. Tiago não recuou, apenas respirou fundo. Ele gostaria disso. Levantei-me devagar, guardando o diário com cuidado na bolsa, junto com a carta, as fotos e o envelope. Cada objeto parecia ter um peso diferente. Um peso emocional, não físico. Antes de ir, olhei para Tiago uma última vez. Obrigada por me deixar entrar. Ele assentiu. Obrigado por aparecer. Saí da casa sentindo que o mundo estava diferente. Não maior, não menor. Apenas mais verdadeiro. E pela primeira vez desde que minha mãe morreu, eu senti algo que não sentia há semanas. Pulso, respiração, vida. A minha história estava recomeçando. Voltei para casa com o diário apertado contra o peito, como se ele fosse uma extensão do meu próprio corpo. Era estranho pensar que aquele homem, aquele nome que tinha vivido escondido numa carta dobrada, agora existia em mim de um jeito que eu nunca tinha permitido existir antes. Rafael não era mais um fantasma. Era uma história. E história, quando dita, deixa de assombrar. Coloquei o diário sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando para ele por alguns minutos. Parte de mim queria abrir imediatamente. A outra parte queria respirar. Entender que eu não precisava resolver tudo naquele instante. A casa estava silenciosa. E pela primeira vez, o silêncio não me sufocou. Ele me acolheu. Preparei um chá, um hábito herdado da minha mãe, e me sentei no chão da sala, encostada no sofá. A luz da tarde entrava pela janela, dourando o tapete. Respirei fundo e abri o diário. As primeiras páginas eram datadas. Ele escrevia sobre a esposa, sobre o trabalho, sobre o peso de ser responsável por tudo. E, ao mesmo tempo, sentir que não era suficiente para ninguém. Eu li cada linha com um nó na garganta, porque reconhecia minha mãe ali, na forma como ele falava dela sem dizer o nome, no medo de admitir o que sentia. E então, virei uma página e encontrei o que eu temia e desejava ao mesmo tempo. Ela me olhou hoje como se me visse pela primeira vez, e eu não tive forças para fingir que não senti o mesmo. Minha mãe, o início deles. Continuei lendo, e cada frase quebrava e costurava algo dentro de mim. O dia em que ela disse estar grávida. Os meses de silêncio. O pânico dele. A tentativa de encontrá-la. O medo de destruir duas famílias. A que ele tinha e a que poderia ter. Eu chorava. Mas não era um choro desesperado. Era um choro de reconhecimento. De reencontro. De cura. Fechei o diário quando senti que meu peito não conseguia mais se expandir sem doer. Olhei para o teto e pela primeira vez entendi minha mãe. Não como a mulher que me criou, mas como a mulher que existiu antes de mim. A mulher que amou, que errou, que teve medo, que perdeu e que me escolheu. Ela não mentiu para me machucar. Ela me protegeu. Protegeu todo mundo da única maneira que conseguiu. Peguei meu celular e escrevi uma mensagem para a irmã de Rafael. Obrigada por hoje. Você me deu uma parte de mim que eu nem sabia que faltava. Ela respondeu minutos depois. Seu pai teria ficado orgulhoso. Aquela palavra, pai,
me atravessou novamente, mas desta vez sem dor, com aceitação. Guardei tudo com cuidado numa caixa nova, de madeira clara. Escrevi, para quando eu precisar lembrar, na tampa. E deixei ao lado do sofá, sem esconder, sem medo. Naquela noite, dormi de um jeito que não dormia há semanas. Não foi leve, nem tranquilo, mas foi real. Foi meu. Acordei cedo no dia seguinte com uma necessidade estranha de ver o céu. Saí de casa e caminhei até uma praça perto dali. O vento estava frio, mas não gelado. Sentei num banco e deixei meus pensamentos se ajeitarem como podiam. Eu perdi uma mãe, ganhei uma história, ganhei um irmão, ganhei um passado inteiro para entender e finalmente seguir. Tirei o celular do bolso e escrevi uma última mensagem, não para ninguém, mas para mim mesma, no bloco de notas. Não sou fruto de um abandono, sou fruto de um amor impossível. Fechei o celular, respirei fundo e me levantei. A vida não tinha ficado mais simples. Mas pela primeira vez, eu sabia para onde estava indo. Não para o passado, mas para mim. Obrigada, mãe. Obrigada, Rafael. Obrigada, verdade. Eu estava pronta. Nos dias que se seguiram, percebi que a verdade não chegou para me esmagar. Ela chegou para reorganizar tudo dentro de mim. Eu caminhava diferente, respirava diferente. Era como se um peso invisível, que eu carreguei sem perceber a vida inteira, finalmente tivesse sido colocado no chão. Voltei a trabalhar devagar, sem pressa de parecer forte. Me permiti parar quando o peito apertava. Me permiti sorrir quando lembranças boas vinham. Me permiti existir sem obrigação de parecer inteira o tempo todo. Um fim de tarde, enquanto eu fechava a sala de aula, recebi uma mensagem de Tiago. Posso passar aí? Queria te mostrar uma coisa. Meu coração acelerou do mesmo jeito de quando o vi pela primeira vez. Não por medo, mas por reconhecer que agora havia um laço entre nós, algo que não precisava ser corrido, mas também não podia ser ignorado. Ele chegou 10 minutos depois, segurando um envelope fino. Encontrei isso ontem, ele disse, entregando-me com cuidado. Estava entre as coisas da minha mãe. Achei que talvez fosse para você. O envelope tinha cheiro de guardado, de coisa antiga que espera o momento certo para ser tocada. Abri com cuidado e dentro havia uma única fotografia. Era minha mãe, jovem, sorrindo, com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto, e ao lado dela, Rafael. Os dois estavam sentados num banco de madeira, numa praça que eu não reconhecia, mas poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Havia algo na forma como ela encostava o ombro nele, leve, tranquila, entregue, que fez meu coração se partir e ao mesmo tempo se recompor. No verso da foto, uma data e uma frase escrita com a letra da minha mãe. Por um instante, achei que o mundo cabia aqui. Meus olhos se encheram na hora. Tiago se aproximou um pouco mais, mas não invadiu meu espaço. Eu queria que você tivesse isso, ele disse. Acho que faz parte da sua história. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar por alguns segundos. Obrigada, murmurei, segurando a foto com as duas mãos, como quem segura algo vivo. É mais do que eu esperava encontrar. Ele deu um sorriso pequeno. Eu também não esperava encontrar você. A frase veio simples, sincera, e me atravessou de um jeito bom. Pela primeira vez, senti que não éramos dois estranhos conectados por uma dor antiga. Éramos duas pessoas tentando entender de onde vieram, mas principalmente, para onde podiam ir sem carregar tantos fantasmas. Caminhamos juntos até a porta da escola. Ele parou no degrau, respirou fundo e disse: A gente não precisa resolver tudo agora, mas, se quiser, podemos começar devagar. Um café, uma conversa, uma troca de histórias. Ou só silêncio mesmo.
Silêncio também pode ser família. Eu sorri. Um sorriso novo. Um sorriso que não vinha do passado, nem da dor, nem das perguntas sem resposta. Vinha de um lugar que eu achava que nunca mais iria alcançar. O futuro. Devagar está ótimo, respondi. Ele assentiu, me deu um aceno e foi embora, deixando um rastro de leveza no ar. Fechei o portão da escola e fiquei ali por alguns segundos, olhando o céu que começava a mudar de cor. E percebi que a minha vida também estava mudando. Não com explosões, não com promessas, mas com passos pequenos, verdadeiros, possíveis. Guardei a foto no bolso com cuidado, e antes de ir, sussurrei uma frase que não era para o mundo, era para ela. Mãe, obrigada por me mostrar que a verdade pode doer, mas também pode libertar. Caminhei pela rua sentindo o vento nos cabelos, o coração mais leve e uma certeza tranquila dentro de mim. Eu não era mais só a filha de Ana. Nem o eco de uma história proibida. Eu era Laura, inteira, real, nascida de um amor imperfeito e pronta para viver a minha própria história.